Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. É isso aí, muita boa noite a todos, boa noite àquele que está nos assistindo durante a noite e àquele que vai nos assistir durante o dia. Aqui estamos mais uma vez para gravar um vídeo e vai nos trazer aí exatamente um assunto que está muito em pauta, né, nossos dias de hoje. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na nossa webcam. Eu não consigo fazer ainda transmissões ao vivo por causa da nossa internet, né? A nossa internet aqui ainda, infelizmente, ela é ruim, né? Ela não tem uma qualidade tão boa. Ainda não chegou aqui fibra ótica aqui no nosso bairro, mas acredito que logo logo nós vamos conseguir transmitir aí ao vivo. Para você que não me conhece, eu sou o evangelista Igor Feitosa, resido em Boa Vista, Roraima. E é um prazer muito grande poder estar aqui nesta noite. E este canal é um canal que é dedicado a perguntas e respostas sobre alguns temas da Bíblia Sagrada. Também nós trazemos aqui algumas sugestões de livros, assuntos teológicos, curiosidade bíblica e indicações de livros e debates teológicos. Respondemos perguntas dos nossos inscritos e daqueles que nos questionam a respeito da nossa fé. E é um prazer muito grande poder estar fazendo esse trabalho, é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu amo fazer. É exatamente isso, é falar acerca da palavra de Deus, é divulgar o grande amor de Deus e defender a fé cristã, né? Estar pronto para defender exatamente aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, né? Nós estamos aqui com esse intuito. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, dê uma força para o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, acione as notificações, acione o sininho, né? Acione o sininho e coloca lá todas para que você possa receber aí a notificação de todos os vídeos que estaremos postando. Nós queremos começar ali também uma turma de curso teológico, né, onde nós possamos estar ensinando a teologia básica, a média e avançada, trazendo ali subsídios, começando ali pelas águas mais rasas, né, e depois começando nas águas mais profundas. E é um prazer muito grande poder estar aqui com os irmãos. Hoje nós vamos falar exatamente sobre um tema polêmico, né? E esse tema os irmãos têm
tem nos questionado muito sobre o crescimento, né, desse movimento, o crescimento desse movimento que temos que reconhecer que é um movimento que tem crescido dia após dia. Nos perdoe aí pela qualidade da imagem, não sei também se o som está muito bom, né? Ou se está bom, ou se está regular, né? Mas você pode deixar aí nos comentários, tá bom? Sugestões para as nossas transmissões, para as nossas gravações, que iremos atender aí o seu pedido e melhorar naquilo que estiver ao nosso alcance. Até porque nós não temos ainda uma aparelhagem muito boa. Esse canal, se você for acessar aí o nosso canal, você vai ver que tem vídeos aí de 2015, se eu não me engano, é na época que eu fazia as aulas das lições da Escola Bíblica Dominical, né? E aí paramos, né, por alguns motivos, paramos de fazer essas transmissões, mas nós retornamos agora, né, nesse período de quarentena, aí todo mundo aí fazendo vídeos, e como eu também dou aula durante a semana, aula de teologia, e alguns alunos sugeriram que a gente pudesse fazer vídeos e até mesmo dar aula online, né? Então nós estamos aí nos adaptando a essa modalidade, mas cremos que iremos melhorar dia após dia com seu apoio aí. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho, compartilhe esse vídeo e eu tenho certeza que você será muito edificado. Nós aqui iremos debater a respeito desse assunto que eu estava falando anteriormente, sobre o tema. Nos perguntaram: posso ser um desigrejado, né? Posso ser um desigrejado, mas quem são ou quem é um desigrejado, né? O desigrejado é aquela pessoa que se cansou, né, de estar em um templo, em uma instituição religiosa, e passou a não frequentar mais aos templos, né, porque eles chegaram ao entendimento que ir ao templo não é correto, né? Até mesmo pessoas que se entristeceram com denominações, com líderes, entristeceram-se com líderes e passaram a não ir mais às igrejas, sendo ela qualquer tipo de denominação que você possa imaginar dentro do segmento evangélico, né? Então, pessoas que deixaram de ir à igreja, às congregações, aos templos, porque chegaram ao conhecimento, né, de alguma forma, ou obtiveram algum tipo de conhecimento que faz com que eles abandonem os templos, e aqueles que também se entristeceram com suas lideranças e, a partir daquele momento, afirmaram que não iriam mais às igrejas e que iriam apenas congregar na sua própria casa ou na casa de algum irmão que faz parte desse movimento também, né? Nós temos que entender aqui uma coisa, irmãos. Nós temos que entender e reconhecer que cada dia mais existe adeptos, né, a este movimento, e este movimento chamado desigrejados, né, que este nome foi dado exatamente às organizações religiosas, né, aos templos, aos líderes, à liderança atual de hoje, deu exatamente esse nome, desigrejados, exatamente porque eles não frequentam os templos, não frequentam as igrejas, né? São pessoas que obtiveram esse tipo de conhecimento e decidiram não participar mais dos cultos. Acerca da decisão deles em não participar dos cultos, tudo bem, né? Ninguém obriga ninguém, né, a fazer nada, né? Ninguém obriga a ninguém. Mas o interessante é nós ver o que a Bíblia Sagrada diz a esse respeito. A Bíblia Sagrada, ela é um manual de vida para nós. E esses tempos têm surgido muitas
muitos tipos de segmentos teológicos e de conhecimento bíblico e de conhecimento teológico que tem bombardeado até mesmo a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, né? Colocando aí em dúvida a inspiração das Sagradas Escrituras, colocando em dúvida a Bíblia Sagrada, a credibilidade naquilo que as pessoas acreditam, aquilo que as pessoas creem. E hoje, nosso objetivo aqui nesse canal não é difamar ninguém, não é apenas comentar sobre esse movimento. E você que faz parte desse movimento, você pode deixar aí embaixo a sua opinião, né, do que nós vamos falar aqui nesta noite. Queremos também lhe ouvir, né? Queremos também lhe ouvir. Deixe aí embaixo o seu comentário, mas lembre-se, seja respeitoso, né, com a opinião das pessoas, né? Não use palavras brutas, né? Palavras indecentes, né? Até porque você se julga ser crente, né? Ser salvo, ser servo do Altíssimo, né? Então, acredito eu que quem é servo do Altíssimo sabe como conversar de forma educada e decente. Então, deixa aí embaixo o seu comentário, deixa aí embaixo a sua pergunta, deixa aí embaixo a sua opinião e nós vamos, a partir de agora, ver aqui o que a Bíblia Sagrada fala a esse respeito. É um movimento que tem crescido, isso nós não podemos descartar, e cada dia mais ganha adeptos, né, a este movimento, mas, como eu disse anteriormente, a Bíblia ela é um manual de instrução para as nossas vidas. E o que ela fala a respeito disso, né? Qual é a importância? A Bíblia fala acerca da importância do templo? Será que a Bíblia fala a respeito da importância do templo? Será que a Bíblia nos orienta a ir ao templo ou realmente a Bíblia não nos orienta em ir ao templo? Será que a Bíblia proíbe a construção de templos? Será que a Bíblia diz que não é para nós irmos às congregações, aos templos religiosos? Uma expressão muito usada pelos adeptos desse movimento, né? Pelos intitulados desigrejados, né? E quais são os argumentos que são utilizados para falar exatamente acerca deste pensamento? Então, hoje nós vamos procurar obter algumas respostas dentro da Bíblia Sagrada, para poder ver alguns versículos que nos falam exatamente sobre alguns pontos importantes sobre este movimento, né? E eu estou aqui para colocar em xeque, né, exatamente as opiniões desse movimento, tá bom? As opiniões, não são as pessoas, né? Talvez você, ao assistir esse vídeo, queira retornar novamente à comunhão dentro lá daquela igreja, daquele povo, né, que você esteve por muitos e muitos anos, tá bom? Então vamos começar aqui, né? Vamos começar primeiramente quais são os argumentos, né, dos desigrejados. Quais são os argumentos? Bom, existem muitos argumentos que eles utilizam para falar exatamente para defender exatamente essa decisão deles, de não ir mais ao templo. O primeiro argumento que é mais utilizado é: eu sou a igreja, né? Você sempre vai encontrar esse argumento dizendo: eu sou a igreja, né? Eles usam como respaldo, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 3, né? Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16, que vai nos dizer: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Uma pergunta que Paulo fez
a igreja de Corinto. Não sabeis que sois templos, né, de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Um outro argumento também que é utilizado é exatamente igreja não é parede, né, e instituição. Igreja não é parede e instituição, né? Para isso, eles utilizam a leitura de Atos dos Apóstolos, vamos lá, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 24. Atos dos Apóstolos, 17, 24, que nos diz exatamente assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, né? É exatamente isso. O Senhor não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, né? Ou do homem, né? Então, estes dois aí são os argumentos são os mais fortes argumentos acerca dos templos, né? Eu sou a igreja não é instituição e a igreja não é feita de paredes, de tijolo, né? Não é uma igreja denominacional. Também tem argumentos que falam sobre a questão da liderança, né? A liderança, porque esse movimento eles não se submetem a uma liderança eclesiástica, que nós chamamos dentro das igrejas, ao pastor, ao bispo, ao apóstolo, né? Sendo ela qual for a liderança maior dentro da igreja. Algumas têm pastores, outros têm bispo, outros têm apóstolos, né? Então, nós não estamos aqui para falar a respeito se deve ter apóstolo ou não, né? Mas geralmente adeptos do movimento dos desigrejados, dessas pessoas que saíram de dentro dos templos, eles usam exatamente esta rejeição à liderança. E qual é o argumento deles? O argumento é exatamente João capítulo 10, versículo 11. Né? Estou olhando aqui do lado porque eu tenho um outro monitor aqui que é o meu orientador. Né? João capítulo 10, versículo 11, aonde Jesus cita: eu sou o bom pastor, né? Jesus é o meu bom pastor, Jesus é o meu pastor, não precisamos de líderes espirituais. Este é um dos argumentos a respeito da rejeição da liderança, né? Bom, é interessante que cabe aqui frisar o seguinte: se Jesus é o bom pastor, né? Então ele é pastor de ovelhas. E essas ovelhas têm aprisco, né? Então, já vamos começar por essa pequena observação, né? Mas, bom, então qual é a ideia do movimento dos desigrejados? Qual é a ideia? A ideia é o seguinte: a ideia é que para ser um cristão, né? Para ser um cristão, para ser um crente, para ser um servo do Altíssimo, não tem necessidade de ir à igreja, basta ficar na sua casa ou se reunir na casa de alguns irmãos que frequentam e têm essa mesma opinião, né? Tem essa mesma opinião. E com isso nós cultuamos a Deus, entoamos louvores ao Altíssimo, né? Não, eles dizem que não servem, não falam o nome Jesus, porque Jesus é uma blasfêmia, um nome criado por Roma. Isso aí nós vamos fazer um outro vídeo falando exatamente sobre a questão do nome de Jesus, né? Que eles dizem que o nome de Jesus é cavalo, né? Deus cavalo. Eu não sei de onde é que eles tiraram isso, mas tudo bem, né? Então, a ideia deles é o seguinte: fechem as igrejas, acabem com os templos, fechem
todo e qualquer instituição religiosa, parem com tudo, porque está tudo errado. Está tudo errado, né? Então, fica difícil entender aqui algumas coisas. Por exemplo, as instituições religiosas, como eles intitulam, são responsáveis por grandes envios de missionários às áreas que não são evangelizadas, como, por exemplo, a janela 10x40, que nós temos, que é uma das áreas mais difíceis para a evangelização, até mesmo nos nossos dias de hoje. Já foi muito mais difícil, né? Mas graças a Deus existem irmãos que estão ali, né? Pregando o evangelho de forma cautelosa para que a pregação permaneça naquelas regiões. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão aí nessas regiões, né? E guarde, livre-os de todo mal. Então, as instituições religiosas, elas, como são intituladas por eles, são responsáveis por envios de missionários a estes campos, né? As ofertas que são colhidas são enviadas a esses campos. E como é que fica essa questão, né? Como é que fica? Será que esse movimento consegue custear todas as despesas para evangelizar essa região ou essas regiões, né? Porque se não tem necessidade de frequentar o templo, não tem necessidade de se submeter a uma liderança eclesiástica, se não tem necessidade de se submeter a estas questões, como alcançar essas pessoas? Como alcançar essas pessoas que estão distantes de nós dentro deste movimento dos desigrejados, né? Como? Como alcançar essas pessoas? Será que o movimento dos desigrejados tem a capacidade de ir aos campos missionários? De ir aos campos missionários e evangelizar? É uma pergunta, né? É uma pergunta. Você pode deixar a sua opinião, a sua resposta aí do lado, o que você pensa, né, embaixo, nos comentários. Então fica difícil da gente poder compreender qual é o verdadeiro sentido desse movimento, exatamente por causa dessas coisas. Então, mas vamos lá, o que é a Bíblia? O que é a Bíblia Sagrada? O que é a Bíblia? O que a Bíblia fala a respeito da importância do templo, né? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala? O que as passagens da Bíblia Sagrada vai nos falar a respeito do templo, né? Bom, é interessante nós frisarmos que a questão do templo, ela sempre existiu, né? Sempre existiu a questão do templo. Até porque templo é o local de adoração, o local de que Deus queria reunir o seu povo em algum local para receber deles esta adoração ou sacrifício, o cântico, o louvor, a consagração. Então, na Bíblia Sagrada sempre existiu uma indicação de local para se adorar a Deus. Então, quando eu digo que eu não preciso estar em um local para adorar a Deus, sendo este local uma instituição religiosa, né? Será que eu estou sendo verdadeiro acerca do conhecimento bíblico? Porque, olha, vejamos bem. Quando o homem pecou, Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 6, principalmente quando Adão e Eva pecam,
e Adão e Eva são expulsos do jardim e nascem Caim e Abel, o conceito de sacrifício ele é passado para Caim e Abel, não é verdade? O conceito de sacrifício é passado. Até porque Caim e Abel vão oferecer a Deus um sacrifício. E com certeza eles tinham um local exclusivo para se fazer esse sacrifício. Alguns acreditam que quem passou esse conhecimento foi Adão e Eva. Porque Adão e Eva obtiveram esse conhecimento do próprio Deus. Quando eles pecaram, houve ali a atitude de Deus em fazer roupas de peles de animal. Subentende-se ali, né, entre linhas, que houve a morte de algum animal. Houve o derramamento de sangue, então houve uma certa instrução da parte de Deus acerca do derramamento de sangue, acerca do sacrifício, até porque Caim e Abel sabiam o que era um sacrifício. E eles foram realizar o sacrifício. Eles foram realizar o sacrifício e eles realizando este sacrifício em um local. Ali fala sobre o local que eles realizaram o sacrifício. Quando nós observamos também, muitos anos depois, em Gênesis capítulo 6, que vai nos falar sobre o dilúvio, quando Noé entra na arca, quando vem o dilúvio, quando a arca baixa em terra e Noé sai da arca, Noé faz um altar de sacrifício. E naquele altar ele sacrifica ao Senhor. Naquele altar ele sacrifica ao Senhor. Um local de adoração. Não é verdade? Um local de adoração. Abraão tinha um local de adoração. Abraão tinha um local de adoração. Até porque nós temos que entender o conceito de local de adoração. Por quê, irmãos? Porque o povo hebreu, depois de Abraão, Gênesis capítulo 12, quando o povo hebreu cresceu na terra e foi escravizado no Egito, né? Foi escravizado por Faraó, eles conviveram diante de deuses. Eles conviveram diante de templos, de outros deuses. Até mesmo Abraão, no tempo que Deus chama Abraão, ali, Gênesis capítulo 12, né? Abraão era um idólatra. Então existiam muitos deuses, existiam locais que se ofereciam sacrifício a outros deuses. Então veio exatamente o povo, foi aprisionado no Egito, em cativeiro, e vivenciando todos os dias sacrifícios em um local para outros deuses. E o povo sai dali com aquela mentalidade. Um local para sacrifício a uma divindade. E quando Deus tira o povo do Egito, o que Deus manda construir? Deus manda construir um tabernáculo. O tabernáculo era um local onde o povo se reunia em volta do tabernáculo para ali cultuar a Deus, se prostrando, adorando, orando, buscando a Deus. E era um local que era montado e desmontado. Quando tinham que sair daquele local, se desmontava o tabernáculo e ia pelo deserto para montar em outro local. Mas sempre existia um local de adoração. Não era qualquer lugar. Não era qualquer esquina. Não era qualquer lugar. Era um local que Deus havia determinado que fosse aquele local.
E quando o tempo vai passando, o politeísmo na época era muito grande, né? Nós sabemos disso, você sabe disso. Que o politeísmo era muito grande e deuses existiam, milhões, milhares de deuses existia. Mas o povo de Deus, o povo hebreu, sempre teve um local fixo para se adorar. Não é verdade? Sempre teve um local fixo para se adorar. Quando o povo se estabeleceu na terra, o que Deus fez? Deus acabou com o tabernáculo e disse: agora vamos construir um templo. Opa, surgiu o templo, né? Surgiu o templo, vamos construir o templo. Quem foi que construiu o templo? Davi queria construir o templo, mas não foi permitido. Então, Salomão construiu o templo. O templo era um local maravilhoso de ir lá e adorar a Deus, oferecer sacrifícios, os sacerdotes, aquelas determinações religiosas, né, que foram ordenanças de Deus lá em Levíticos, né? Foi uma ordenança de Deus acerca da purificação, dos sacrifícios, tudo era seguido ali dentro do templo. Então, o templo foi erguido, mas depois o templo foi destruído. E o que é que Deus fez quando o templo foi destruído? Deus queria que levantasse o templo novamente. Deus queria que levantasse o templo novamente. Não é verdade? E o templo foi erguido novamente. Se você for ler lá Ageu, né? Se você for ler Ageu, capítulo 2, você vai ver exatamente Deus repreendendo o povo, porque o povo estava deixando de lado a sua casa, a casa de Deus, né? O templo, o lugar sagrado, porque estava abandonando enquanto estava se dedicando apenas às suas próprias casas, os seus próprios interesses. Então, hoje eu estou querendo aqui apenas trazer uma reflexão se a Bíblia é coerente ou não com esse movimento. E eu encontrei até mesmo pessoas próximas da gente que defende, né? Então, eu vim aqui hoje exatamente para mostrar que na Bíblia tem esse conceito de local de adoração. Talvez você esteja aí falando, mas até agora você só falou do Antigo Testamento. Não, calma. Nós vamos chegar no conceito do Novo Testamento. Né? Então, o que Deus fez? Deus mandou exatamente reconstruir o templo. Amós capítulo 9, versículo 11. Né? Encontramos um texto que nos diz que Deus quer, no futuro, reedificar a instituição que foi derrubada. Quando nós vemos na Bíblia Sagrada Deus se preocupando com um local para o seu povo adorá-lo, como é que eu posso dizer que Deus não quer que o povo se encontre dentro de um templo para adorar a Deus? Se na Bíblia está mostrando a ação de Deus, as ordenanças de Deus em construir o templo e reconstruir o templo, porque ele foi destruído. Aí o templo é reerguido e entramos ali no Novo Testamento. Entramos ali no Novo Testamento. Entramos no Novo Testamento e encontramos Jesus. É do conhecimento, eu acredito, de muitos, que o Novo Testamento, ele, na nossa Bíblia, né, na Bíblia Sagrada, ele é organizado, né, a partir de Mateus. Né? Ele é organizado, mas não podemos esquecer o quê? Não podemos esquecer que aquele contexto social da época, aquele período em que o povo estava vivendo ali naquela época, era o período do Antigo Testamento, onde as leis estavam em vigor, não é isso? Onde
existia ali os rituais, as cerimônias religiosas, as cerimônias de purificação que existia naquele tempo. Então era a linha ali era a linha do Antigo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João narram o Antigo Testamento, o viver social do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos ainda Jesus, né, dentro do conceito social da época, mas em questão de organização da Bíblia Sagrada, Novo, Antigo, então Mateus vem como um Novo Testamento, mas socialmente falando, naquele período era a linha do Antigo Testamento, a vivência do Antigo Testamento ainda. Mas vemos Jesus preocupado e nervoso, porque as pessoas estavam fazendo do templo um local de comércio. Um local de comércio. Então Jesus faz o quê? Jesus faz um chicote e dá, ó. dá lapada no povo, né? Aqui, ó. Né? Derruba, abre, joga os dinheiro do povo no chão. Jesus mete o pé em tudo. E disse o quê? A minha casa é chamada casa de oração. Então nós vemos Jesus, nós vemos dentro do conceito, né? Jesus dizendo que a casa de Deus, a casa de seu pai, era um local de oração. Não era de ladrões e salteadores, não. Uma preocupação com um local de se adorar. Né? Vem a nova aliança. Vem a nova aliança, né? Vem ali o período ali da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Antes disso, nós não podemos deixar de mencionar que Jesus estava todos os sábados, ou quando ele ia frequentemente, até ele ser expulso, ele frequentava as sinagogas. Lucas, capítulo de número 4, nós vamos encontrar Jesus fazendo uma leitura do livro de Isaías na sinagoga. A sinagoga para os judeus era o quê? Era o local do ensinamento bíblico, da oração e dos louvores que eles entoavam a Deus. Então, os sábados eram exclusivos para esse tipo de devoção e de adoração a Deus nas sinagogas. Os locais eram um local onde eles se reuniam para orar, para buscar a Deus. Então Jesus ia às sinagogas. Jesus ia. Então, mas veio ali a morte e a ressurreição do Senhor Jesus e dá-se início ali, com a morte do testador, né? Dá-se início um Novo Testamento. O Novo Testamento inicia-se exatamente nesse período, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Né? Aí para? Não, não para. Quando nós vamos ler aqui, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, olha aí o que diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 1, diz: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Subiam aonde? Subiam ao templo. Para orar? Sim, para orar. Subiam juntos, né? Fala de comunhão, os dois juntos. Tá aí, né? Atos capítulo 3, versículo 1. Nova aliança, Novo Testamento, né? Novo Testamento. Eles frequentavam o templo, né? Quando nós lemos ainda Atos, capítulo 6, versículo 3 ao versículo de número 6, olha o que diz. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sede homens de boa reputação,
cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Aqui nada mais, na realidade, é um versículo que vai nos falar sobre liderança, né? Por que não aceitar a liderança? Por que não aceitar a liderança? Então, nós vemos o quê? Que havia uma preocupação no local, né? Voltando ali em Atos capítulo 3, versículo 1, Pedro e João subiam juntos ao templo à oração. Eles iam orar, né? Quando lemos também Atos dos Apóstolos, capítulo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de número 26, nós lemos: E sucedeu que todo um ano de se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, né? Eu sei que você pode estar assistindo esse vídeo e vai me dizer assim, mas naquele tempo não existia templo, igreja, instituição, não existia templo, parede, né? Como é sempre um argumento que é intitulado, né? É verdade, não existia as congregações que nós temos hoje em dia, não existia, até porque as congregações ou as reuniões eram feitas na casa dos irmãos, né? Mas nós não podemos esquecer que a Bíblia menciona muitos locais de reunião que eles faziam. Olha lá, Atos capítulo 14, Atos capítulo 11, né? Atos capítulo 14 vai nos falar sobre exatamente um outro local, sobre a igreja. Vai nos falar: e havendo-lhes por algum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atos capítulo 14, versículo de número 23, vai nos falar exatamente sobre mais um local e liderança que foi colocado sobre esses locais, Quem era? Eram os anciões, né? Um líder, né? Eram os anciões. Então, é interessante nós frisarmos que em todo o Novo Testamento nós vamos encontrar todo o Novo Testamento nós vamos encontrar menções exatamente sobre os locais, as igrejas, né? Sobre os locais que esse povo se reunia, né? Para adorar ao Senhor. Não existia templo no Novo Testamento, não existia edifícios, né? Construção, verdade. Não existia construção, não existia os templos, né? Não existindo os templos, mas existia o quê? O local de se adorar, um princípio. Mas você já parou para pensar por que não existia templo para o cristianismo do primeiro século? Você já parou para pensar nisso? Você não parou para pensar? Por que não existia o cristianismo? Por que não existia? Por que não existiam os templos para o cristianismo? Nós temos que lembrar que o conceito social da época não permitia, em questões políticas, religiosas da época, não permitia, né, que o cristianismo tivesse um templo para se adorar.
diversos conflitos na aceitação do cristianismo diante da religião judaica, diante do Império Romano. Você sabe que o povo judeu estava sob o domínio de Roma. Você sabe, estava sob o domínio de Roma. A perseguição contra o cristianismo se deu e o povo se espalhou. Então, como construir igrejas, templos, em uma condição social desta? Obviamente que não iria existir. Obviamente que não iria existir local para se adorar a Deus, sendo ele uma construção. Exatamente pelo contexto político, religioso da época. Então, o que a igreja fazia? O que a igreja fazia? Elas se reuniam na casa dos irmãos, se reuniam escondidos. Com certeza você já ouviu falar sobre um livro, Catatumbas de Roma, Mártires do Coliseu, né? Livro dos Mártires. Você vai encontrar lá relatos da perseguição política, da perseguição até mesmo religiosa contra o cristianismo. Então, não tinha condição de erguer edifícios, templos para o cristianismo no primeiro século, no segundo século. Quando chega no terceiro século, você é conhecedor da história, Constantino, né? Constantino chegando, ele recebe aquela revelação, recebe aquela visão lá, né? Sobre por este sinal vencerás, que era exatamente a cruz, né? Simbolizando exatamente ali a cruz de Cristo, né? E ele pinta esse símbolo nos escudos dos seus soldados, e ele sai à guerra, e ele vence a guerra, e ele atribui a vitória ao Deus dos cristãos. Você sabe da história, ao Deus dos cristãos. E ali ele passa a aderir o cristianismo como mais uma religião dentro do império. E é aí que a perseguição política cessa. O cristianismo tem uma certa liberdade de cultuar, e pensando nessa liberdade em cultuar, Constantino começou a criar os templos. Ora, se existia templo para os deuses pagãos, os deuses que não é o verdadeiro Deus, né? Então, mais uma vez, pelo movimento da história, nós vemos esses templos se levantando para a adoração de um verdadeiro Deus. Constantino levanta um templo para os cristãos estarem adorando. Tem aquela questão da mudança do culto. Talvez algum vai dizer assim, mas é adoração ao Deus Sol. Isso aí não vamos entrar nessa questão ainda. Podemos fazer um vídeo falando exatamente sobre essa atribuição da adoração no domingo, porque não no sábado, tem que ser no domingo, ou não é no domingo, tem que ser no sábado, né? Mas vemos ali que quando termina a perseguição contra o cristianismo, levanta-se o local de se adorar. Tendo o local de se adorar, então a igreja passa a ter esses templos para adoração. Eu estou perdendo a voz. Então, quando que começa a surgir o templo? Quando a perseguição política cessa. Só que os benefícios vieram como um local para se adorar, como liberdade de se adorar a Deus. Mas também o sincretismo religioso surgiu também. E eu tenho certeza que é aí onde você vai dizer, não disse, trouxe o mal para dentro da igreja. Não foi a igreja e não é o evangelho
que trouxe esse mal. Foi a mentalidade de um homem que não adorava um Deus só, Constantino. Ele misturou, ele houve um sincretismo religioso. Aí você conhece a história que começou a surgir exatamente o pagamento de indulgência, a oração dos mortos, veio aí a ideia do purgatório, veio aí a ideia da oração pelos mortos, né? E aquele segmento religioso começou a perceber que o cristianismo daquela época, a mentalidade dos cristãos daquela época, por não ser mais perseguido pelo governo, pelo sistema religioso da época, não eram mais perseguidos, então eles desleixaram acerca da doutrina, do conhecimento bíblico, da adoração e começaram a aderir nos seus cultos exatamente estas questões que surgiram pela mentalidade de Constantino, e aí onde houve o surgimento desta apostasia dentro do cristianismo, que eu confesso aos irmãos que isso nós vemos até os dias de hoje, né? Veio a reforma protestante com Martinho Lutero. Martinho Lutero brigou, rompeu com a Igreja Católica, vamos dizer assim, né? Fixando as suas 95 teses lá, né? na porta do templo, fixando as 95 teses e rompendo ali, mas é bem verdade que Martinho Lutero não conseguiu mudar muitas coisas, né? Ele mudou aquilo que estava mais absurdo, mas ainda continuou com algumas práticas, e aí houve outras reformas que vieram ao longo do tempo e começaram a surgir grandes reformadores, começaram a surgir homens que começaram a sistematizar a doutrina bíblica, né? Querendo exatamente modificar estas questões, esse tipo de doutrina que exerce hoje dentro das congregações. Nós temos que ser realistas. Existem muitas coisas que estão dentro das igrejas de hoje que não condiz com a realidade bíblica. Isto é verdade. Mas eu falar que a igreja não é o local para se adorar a Deus, eu não estou sendo sincero com a Bíblia Sagrada, né? Eu não estou sendo sincero com aquilo que a Bíblia me diz. Eu dizer que eu não tenho pastor, que eu não posso me submeter à autoridade do meu pastor, porque o meu pastor é Jesus, então fica um pouco difícil eu compreender algumas passagens da Bíblia Sagrada, como Efésios capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, que dizia: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A igreja, instituição, eu entendo que ela é um local de se adorar a Deus. Ali não é o corpo de Cristo. Nós, eu, você, todos nós que professamos a nossa fé em Deus, cremos no sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, todos nós fazemos parte deste corpo. E um conceito e interpretação errada a respeito de eu sou a igreja. Não, querido. A Bíblia em nenhum momento usa o singular para se referir à igreja. A Bíblia sempre utiliza o nós para se referir à igreja. Sempre usa o plural para se referir à igreja. Ou seja, eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho sou um crente salvo em Cristo Jesus. Eu sozinho sou um crente salvo em Cristo Jesus. Agora, quando eu me reúno com os meus irmãos em um local que Deus consagrou para a adoração, aí sim eu me torno parte
desta igreja. Eu me torno corpo, uma parte do corpo de Cristo, uma pequena parte, algum membro do corpo de Cristo. Jesus nunca usou o individualismo para se referir à sua igreja. Jesus sempre usou o nós. Se você for ler a oração, o modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo de número 11, você vai encontrar lá, o evangelho só funciona no nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus sempre usa o nós para se referir à sua igreja, ao seu povo. E o seu povo tem um local de se adorar a Deus. Um local de se adorar a Deus. Então, nós temos que entender que o quê? Que a igreja do Senhor Jesus não são pessoas individuais. A igreja do Senhor Jesus é exatamente o corpo de Cristo. Eu, individualmente, eu sou um salvo em Cristo. Mas quando eu me reúno à igreja, quando eu me reúno no meio dos santos de Deus, eu faço parte desse corpo santo da noiva do Cordeiro, imaculada, santa, pura, verdadeira, sem mancha, sem mácula, sem ruga, que está à espera do seu noivo. Glória a Deus, aleluia. Está à espera do seu noivo, né? Então a questão, nós temos que entender que Deus sempre estabeleceu liderança em um local para se adorar a Deus, né? Olha o que Tiago diz no capítulo 5, no versículo 14. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Observe, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, os presbíteros daquele local de adoração, né? Daquele local que Deus estabeleceu para ser adorado. Agora, eu entendo, talvez você tenha N argumentos para falar a respeito da sua decisão em não querer frequentar os templos. Mas isso é uma decisão sua. Mas a Bíblia deixa muito clara, nítido, transparente e cristalina a realidade de um local de se adorar a Deus. Eu entendo que existem muitas coisas que fazem e falam hoje dentro desses templos que são verdadeiramente contraditórias à palavra de Deus. É apenas interesses pessoais, interesses financeiros, compreendo, mas não concordo plenamente com a ideia de que temos que abandonar os templos e cultuar a Deus apenas em casa. Eu preciso da comunhão com os meus irmãos. Você já parou para ler um texto que se encontra na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, capítulo de número 5, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo de número 18, olha o que Paulo diz, capítulo 5, versículo de número 18, Paulo está dizendo: e não vos embriagueis com vinho no que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Eu faço uma pergunta ao texto. Isso aqui é hermenêutica, né? É hermenêutica. Fazer perguntas ao texto.
E não vos embriagueis com vinho, a qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Como eu serei cheio do Espírito? Versículo 19 nos diz, falando entre vós, plural, querido, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Local de adoração. Local de adoração, onde os irmãos se reúnem para adorar a Deus. Eu tenho certeza, nós já estamos com 1 hora já de aula, de transmissão, de conversa. Queria eu poder estar transmitindo ao vivo, mas não pude, a internet está muito ruim. Então eu vou subir esse vídeo, vou colocar no canal, tenho certeza que você pode deixar o seu comentário, pode deixar a sua pergunta, tá bom? Já estou com 1 hora já de gravação, mas pense um pouco, reflita um pouco sobre essa questão. Não sei se você se decepcionou com algum líder. Não sei se você se entristeceu com algum líder e quis abandonar a igreja. Mas lembre-se de uma coisa. Você tem coragem de cortar um dedo seu? Você tem coragem de pegar a faca, né? De pegar uma faca e cortar o dedo seu? Você não tem coragem. E se você perder um dedo seu, aquele dedo fora do corpo, aquele dedo fora do corpo, ele tem vida ou ele está morrendo cada dia que passa? Com certeza você sabe da resposta, e a resposta é que não há vida fora do corpo. Talvez você esteja falando, mas o corpo é o corpo invisível, o corpo da igreja invisível, espalhada por todo o mundo. Concordo com você. É a igreja invisível, é o corpo. Mas a partir do momento que eu deixo de ter comunhão com os meus irmãos em um local de adoração, quando eu deixo de me submeter a uma liderança, quando eu deixo de não querer reconhecer a autoridade eclesiástica de alguém instituído por Deus para tomar de conta daquele rebanho, eu entendo que ninguém é perfeito, todos nós temos problemas, todos nós temos defeito, os pastores têm problemas, os pastores não são perfeitos, os apóstolos não são perfeitos, os presbíteros não são perfeitos, os diáconos não são perfeitos, não existe ninguém perfeito na face dessa terra. Até porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos mais aqui na terra. Já teríamos sido levados para a eternidade. Mas pense um pouco, reflita um pouco sobre o local onde você está, as condições que você se encontra, e entenda que só há vida no corpo. Que Deus continue lhe abençoando. Nós vamos ficando por aqui. Nós vamos ficando por aqui nesta oportunidade. Que Deus te abençoe, lhe guarde, lhe fortaleça, lhe dê a direção certa, lhe dê graça, lhe dê força a cada dia. Eu quero orar por você. Eu quero orar nesta hora, eu quero orar por sua vida. Eu quero pedir a Deus que o Espírito Santo ilumine o seu coração, lhe dê força e lhe dê graça. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por este momento que passamos refletindo um pouco acerca da Tua Palavra. Que a Tua misericórdia nos alcance. Que a Tua graça seja cada dia derramada sobre as nossas vidas e que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, é em nome de Jesus que o Senhor possa nos alcançar e que o Teu Espírito Santo possa
iluminar o nosso entendimento e o nosso coração. Alcança aqueles que estão perdidos e glorifica o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós lhe pedimos e te agradecemos. Querido, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu comentário, acione o sininho, coloca lá a opção todas e que Deus abençoe. Que Deus continue lhe abençoando. Até o próximo vídeo. Deixe a sua sugestão de vídeo aí embaixo que iremos fazer. Deixe a sua pergunta que iremos responder. Deus abençoe. Beijo no coração. Um forte abraço. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.